Bom, a gente tem esse personagem aqui. É importante a gente conhecer um pouco da história. A Bíblia, ela não fala muito sobre Ciro. Mas tem um texto na Bíblia que é muito interessante. Em Isaías 45, Deus chama Ciro pelo nome. No 44, 28 diz: que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Primeira menção aqui do nome de Ciro, Deus usa esse título: ele é o meu pastor. Se é um pastor, ele vai fazer alguma coisa para aquele que está sobre ele. Ele é meu, então ele é de Deus. E no 45, Deus usa o termo: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Diz: para abater as nações ante a tua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu pego pela tua mão direita para você fazer isso. Veja, a história é importante. O profeta Isaías, ele fala que Deus o chamou de pastor e de ungido, meu servo. Um título extraordinário para um gentio. O problema é que isso foi falado 150 anos antes de Ciro nascer. Aquele rolo já estava bem surrado. 150 anos dá para envelhecer um livro, né? Eu tenho um livro de 1923. Eu tenho muito cuidado quando eu mexo aquelas folhas, porque elas estão se desfazendo. Estão bem amarronzadas ali. Agora imagine um rolo de 150 anos que algum escriba chegou e mostrou para Ciro depois que ele conquistou a Babilônia. Naquele mesmo ano, alguém apresenta e diz: olha, está escrito há 150 anos atrás, antes de você nascer. Então, ali já tinha o Ciro estava com 30 e poucos anos, então já tinha bastante tempo. Aquele homem deve ter sentido um impacto, a perna deve ter balançado, porque Deus chamou ele pelo nome. Deus disse o que ele iria fazer. E a história é interessante, porque Ciro era filho de um rei da Pérsia chamado Cambises I. A sua mãe era filha do rei da Média, Mandane. O rei da Média era muito rigoroso e bravo. Ele tinha subjugado a Pérsia, então a Pérsia era vassala do rei da Média. Ciro foi criado e desde cedo foi visto e verificado as qualidades de uma pessoa de comando, um líder nato. E ele se tornou um jovem acima da média de seu tempo. Então, quando ele tinha ali seus 30 anos, seu pai morre, ele assume o reinado da Pérsia. E aí ele sente a vontade de confrontar o rei da Média, que era seu avô. Então ele prepara um exército, e um exército dos persas era conhecido, e dizia-se que na Pérsia havia 3 coisas que os persas gostavam. Eles gostavam de cavalos bons, e tinham cavalos excelentes. Eles gostavam de arcos, eram os melhores arqueiros da época, e gostava da verdade, da justiça. Então eram homens justos, gostavam da justiça. Então eles olharam para Ciro e disseram assim: por que nós vamos passar tanto tempo subjugado por um rei que nos suga? Você tinha que pagar impostos altos. E eles seguem Ciro. Isso é dito por Heródoto e também por Xenofonte. Ele vai para a batalha. O rei da Média envia talvez o melhor general que ele tinha, chamado Hárpago. E há o confronto. E Ciro
com um exército menor, ele resiste. E aquilo chamou a atenção do general da Média. Ele manda uma mensagem para Ciro e diz: Ciro, eu quero me aliar a você e lutar contra o rei da Média. Por quê? Disse que no passado, Heródoto diz isso, que o filho desse general tinha sido morto pelo rei da Média, porque ele não cumpriu uma ordem dada. E aí, ele não tirou o homem da posição, mas matou seu filho de uma forma brutal. E durante muitos anos, esse homem trouxe no seu coração esse peso na sua alma. Então, ali ele viu, nós temos um camarada que é excelente, um comandante nato que tem estratégias que outro mais velho não consegue trabalhar, criar. Então, Ciro não tinha outra opção. Por quê? Porque o rei da Média estava vindo com outro exército. Ele tinha mandado um, mas estava vindo. Então, Ciro já estava com dificuldade de vencer um e agora com dois. O que acontece, então? Eles se juntam e vencem Astíage, rei da Média. Mas esse camarada tinha boas qualidades. Então, diz a história que ele não matou seu avô. Ele colocou em um local reservado, mas manteve vivo. E a partir dali, Ciro começou a crescer diante da nação, que agora ele tem o Império Medo e o Império Persa. Juntou. Agora é um grande império. Aí ele começa a estender para a Armênia, ele vai para Lídia, que era a Turquia, conquistou todo o reino da Turquia, e em certo momento da sua vida ele mira a Babilônia, que era o império da época. E não sei porquê, Deus cegou a Babilônia, porque quando tem um adversário, geralmente aquele que está no poder tenta tirar ele das vistas ou da posição que ele está. E o rei da Babilônia não conseguiu ver o que estava acontecendo atrás dos bastidores, ali, do lado dele. Então, Ciro prepara o seu exército com esse general e invade a Babilônia e vence e conquista o reino da Babilônia. Foi um excelente comandante, um homem que, ao assumir a terra, ao conquistar uma terra, ele agia com justiça, o que era o contrário dos outros reinos. Destruíam templos, as muralhas de uma cidade, matavam muitos e levavam cativos. O Ciro fazia o contrário. Ele aprendeu que ele precisava trabalhar a confiança daqueles que ele tinha conquistado. Então, ele deixava a pessoa na sua terra, cortava a carga de tributo pela metade, no mínimo, deixava todo o comércio, a pessoa tinha toda a liberdade como tinha antes e agora estava pagando menos impostos e tinha um rei justo. Então, geralmente as terras conquistadas não se rebelavam contra ele, porque agora eles tinham a proteção de um rei justo, a segurança contra outros povos. E a única coisa que Ciro exigia, fora esses tributos que eram necessários, era lealdade. Então, quando a gente vê assim, essas características que a Bíblia não fala, mas Deus permitiu que alguns historiadores levantassem alguns pontos importantes da vida dele. Então a gente vê como Deus não pegou um ímpio, ele pegou um gentio para cumprir aquilo que estava no coração dele. Nesse texto de Esdras, o personagem mais importante é o próprio Deus, porque o texto diz que Deus despertou o coração de Ciro. Mas isso foi lá atrás também, não foi só naquele dia que ele assinou o decreto. Deus já vinha trabalhando na vida deste homem. Se fosse um homem estúpido, extremamente ímpio,
certamente Deus teria levantado outro. Mas Deus olha para algumas qualidades e Ele até força a trabalhar em cima dessas qualidades para que elas sejam melhores. Assim Deus faz com o seu povo, mas também com homens gentios que estão dentro do plano. Deus tem o controle sobre toda a terra, sobre toda a história. A história está no cabresto de Deus. Não tem nada acontecendo que Deus... eu não sei o que fazer. Ele sabe, Ele tem o seu tempo para agir. E tem coisas que a gente acha que aquela coisa não tem jeito, mas Deus levanta alguém que Ele está trabalhando nos bastidores para resolver aquela questão que às vezes parece uma questão impossível, a nível geral. Então, Ciro, ele assina esse decreto. Mas o que Esdras diz é que Deus despertou o coração. Deus desperta o coração. Deus despertou, no verso 5, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Então, Deus despertou o coração dos cabeças da liderança de levitas, de sacerdotes, na época de Esdras. Esses homens talvez tivessem sem esperança, mas Deus disse: eu vou cumprir o que eu falei pela boca dos meus servos. 70 anos são 70 anos, não são 71. 70 anos. E aí, quando Ciro assina esse decreto, Deus estava dizendo: eu sou verdadeiro, o que eu falei estou cumprindo. O coração daquela liderança foi renovado. E aí eles começam a olhar: puxa, Deus está fazendo isso, eu não posso ficar de fora. Deus está nos levando de volta para a nossa terra, para Jerusalém. E dentro disso, mas por que Deus desperta? Tem propósitos nisso. A primeira coisa que ele coloca aqui para Ciro, e Ciro vai dizer que Deus despertou, Deus diz: eu despertei o coração dele. Ele vai dizer no verso 2: e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Me encarregou. Ciro agora ele toma para si a responsabilidade da construção da casa. Nesse caso, a gente tem uma figura muito interessante aqui, chamada Zorobabel, que é o líder que vai com os primeiros judeus que retornam à casa. Israel, Judá. Para construir o quê? O templo. Então a prioridade agora, construir o templo. Deus tocou no coração de Zorobabel e desses líderes, e eles retornam para Judá. Missão número 1, construção do templo. Então, Zorobabel, Josué, eles começam a construir. Mas aí, eu tenho a impressão que eles erraram em alguma coisa. Pensem comigo, qual foi a missão dada? O decreto dizia o quê? Vocês vão edificar, primeiramente, uma casa porque Deus me encarregou. E eles realmente chegaram. Primeira coisa que Zorobabel faz com o grupo dele: restauram o altar. É a primeira coisa. Os sacerdotes começam a sacrificar. Perfeito, está tudo dentro do que Deus esperava. O altar é a primeira coisa que deve ser restaurada. Eles fizeram isso. Depois eles colocam os fundamentos do templo. O templo tinha sido destruído, queimado por Nabucodonosor. E aí, me parece que eles erram, porque eles tentaram também reconstruir os muros. Quando eles fazem isso, os inimigos da redondeza, eles vêm e querem participar. Zorobabel nega, uma negativa. E eles escrevem uma carta para o rei da Pérsia, dizendo: estes homens, eles são rebeldes. No passado, eles fizeram isso, se rebelaram. E agora estão reconstruindo a cidade. O termo que eles utilizaram, reconstruindo a cidade. Não falaram reconstruindo o templo. E aí essa carta chega ao rei da Pérsia, que naquela época, talvez fosse o próprio Ciro.
E aí o rei manda parar a obra. A obra ficou parada por 16 anos. Sabe por quê? Provavelmente porque ele estava fazendo o que não deveria. Deus usa pessoas específicas para coisas específicas. Isso a história mostra. A missão para Zorobabel era o quê? Reconstruir o templo. Você não precisa fazer um mundo de coisas. Deus te chamou para fazer alguma coisa, você tem que fazer aquilo e fazer aquilo bem feito. Você não pode dar tiro para tudo que é lado. E nós vamos ver isso no decorrer da história. Então, 16 anos o templo ficou sem construção, só nos alicerces. Até que Deus usa o coração de outro rei, rei Dario, para liberar a obra. Então, essa obra é concluída 16 anos, no final do... Mas foi a primeira coisa que Deus fez. Qual era a preocupação de Deus? Era o templo. Esse templo ele tinha uma finalidade: juntar o povo. O templo representava também ali a presença de Deus. Aí, durante 60 anos, Judá só ficou com o templo. 60 anos. Deus trabalha com o tempo. Não se preocupe com o tempo. Tente aproveitar o tempo. Mas o tempo é de Deus, a gente não tem controle sobre nada. 60 anos depois, outra leva, outro homem de Deus, sai da Pérsia, com um grupo grande, e agora ele tem uma outra missão. A missão é, bom, eu não estou lendo os textos, estão aqui em Esdras, missão para casa, leia o livro. Esdras, quando ele vai, ele tem uma missão. E o texto diz que Deus moveu o coração dele. Capítulo 6, 10, verso 10 diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. E quem dispõe o coração? Deus. Incitou esse desejo no coração de Esdras. Era um sacerdote, mas ele poderia estar muito acomodado, mas Deus meteu fogo no coração dele, e ele dispôs o seu coração a buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar. Era o homem que Deus queria. Então esse homem é enviado com um grande grupo para Jerusalém. Agora o templo está pronto. Deus envia o professor. O povo precisa se reunir. Agora, uma coisa interessante, o povo precisa de quê? Da lei no coração. O povo precisa reconhecer a grandeza de Deus, ofertar, fazer os seus sacrifícios, através do sacerdote, mas agora o povo precisa aprender a lei. E essa lei vai ser ensinada por Esdras, aquele que escreveu esse livro. Ele tinha uma missão. Ele vai lá e cumpre o quê? A missão. 13 anos depois, Deus envia Neemias, um copeiro, homem simples, servia ao rei. Era um cargo de segurança importante. Um copeiro. E aí, quando ele viu aquela situação de que Jerusalém tem fome, tem miséria, ele se comove e vai ao rei. E o rei disse: vou te enviar. Qual a missão de Neemias? Reconstruir os muros. Então veja que tem uma sequência lógica. Deus trata o coração do povo com relação a ele. Você agora tem um lugar para adorar a Deus, de sacrificar. Agora você tem alguém para ensinar. Mas você teve alguém que reconstruiu o templo antes, cada um dentro da sua área. Agora Deus leva um homem, um construtor. Não sei se ele tinha esse talento, esse dom, mas Deus o deu. E agora Neemias é o homem responsável pela segurança de todos os moradores de Jerusalém. Levantar muros, construir portas, um antemuro, e depois a cidade estaria pronta para ser edificada, reedificada. Porque não adiantava nada um morador construir uma casa
Nabucodonosor causou um estrago violento na cidade. E vulnerável aos inimigos, cheio de inimigos à volta ali. Toda hora, se você lê Esdras e Neemias, é um mundo de inimigos. Nós vivemos, na nossa volta tem inimigos, buscam o nosso mal toda hora, tramando, são tramas mesmo. A gente precisa de prudência e sabedoria para vencê-los. São inimigos espirituais. Pode até usar o humano. Então, Deus estrategicamente pega esse Neemias, e agora Neemias, em 52 dias, ele traz segurança. A cidade está como antes, muros altos, portas fortes e firmes. Precisaria de um exército poderoso para destruir, como de Nabucodonosor no passado. Qual a missão dele? Construir. Ele fez o que Deus determinou. Aí quando eu estava lendo esse texto e pensando que Deus de fato desperta o coração de homens e mulheres, de jovens, adolescentes, para um propósito. Deus jamais ele vai despertar o coração de alguém para a pessoa ficar fazendo besteira. Se for fazer besteira, a pessoa continua do jeito que estava, ela simplesmente está enganada. Deus desperta para uma missão específica. E nós precisamos ter esse cuidado. Devemos fazer o que Ele nos chamou para fazer. E quando Ele nos chamar para fazer alguma coisa, faça até o fim. Se tem um período de término, bom, foi Ele que colocou o término. Então, quando eu terminar, quando eu concluir, eu vou dar, nas Forças Armadas chamam o pronto, né? Vou dar o pronto para Deus e vou estar à disposição. Eu não posso virar as costas e agora eu vou fazer outras coisas. É perigoso. O reino de Deus é precioso demais e a vida é muito curta. Então, a excelência do serviço ao rei, disse alguém, a eternidade mostrará que valeu a pena. O que você fez, não fez em vão. Paulo vai falar isso, não é? O vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é. Nós não fazemos a um patrão qualquer, um senhor. Nós fazemos e trabalhamos e devemos ter isso em mente, que nós fazemos aquele que tem o controle da história. A história está lá, Deus está conduzindo tudo para um final, sei lá quando, pode ser no nosso tempo, pode ser mais adiante um pouco, não importa. Importa que nós devemos viver de tal maneira que glorifique a Deus. Um gentio glorificou a Deus, Ciro. O que aconteceu com Ciro? Ciro foi salvo? Não sei. Mas que ele conheceu Deus e algo pode ter acontecido no coração dele que mudou a sua vida? Pode. Deus não tinha interesse de falar mais nada sobre Ciro, a não ser citar aqui o nome dele e o que ele iria fazer de um modo geral. E o que falar de Zorobabel? O que falar de Esdras e Neemias? Eu falei desses homens porque eles estão todos aqui embolados nesse contexto. Eles fazem parte da mesmo grupo, mas em tempos diferentes. Então Deus pode trabalhar em tempos diferentes. Ele pode usar a sua vida para fazer algo que daqui a 60 anos alguém vai usufruir. Eu não devo pensar que a minha vida deve servir só para cá, agora, nesse tempo presente. A gente nem sabe o que é que Deus planejou para o futuro. Isso Ele não nos diz. Mas nós devemos estar à disposição dEle, fazer o que temos que fazer, que o tempo é agora. No futuro, talvez não tenhamos tempo. Mas aquilo que nós fazemos agora pode ser muito útil para o futuro. Lembra? O tempo foi importante. Os muros, importantíssimos para a proteção da cidade. Então, a gente podia pensar, de alguma forma, sobre isso aí. Sobre o cuidado que a gente tem com o coração do outro, com o cuidado que a gente tem com... E esse cuidado, quando se prega a palavra de Deus e você fortalece o coração de alguém,
Isso vai servir para a vida toda, e deveria servir para a vida toda. É uma muralha contra as astúcias do nosso adversário, contra as ciladas, contra as investidas do nosso adversário. A palavra, ela é poderosa. Então que a gente guarde esses exemplos. Toda a vida tem uma finalidade. O homem pode até se extraviar por obstinação, porque ele não quis ser útil a Deus. Mas eu penso que Deus, Ele trabalha na igreja e também na sociedade para o bem comum. Deus não deseja o mal do homem. Muitos homens serão usados por Deus. Muitos homens entenderão que Deus agiu na vida dele. Ele tem a opção de dizer um sim ou não para Deus. Nós já dissemos sim. Nós entendemos. Nós estamos dentro da história de Deus. Se não descobrimos ainda o que Ele tem para a nossa vida, a gente precisa descobrir. Ele fala, Ele prepara, Ele encaminha. E quando nós descobrirmos, nós precisamos fazer. Mas nunca abandone aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Nunca, absolutamente nunca. Faça. Se for pouco, às vezes você acha que é pouco, mas para Deus é suficiente. E se for muito, tenha por pouco. Faça aquilo com todo o seu coração. Deus desperta o coração. Então que seja uma verdade também para a sua vida. Que Deus os abençoe.